A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Quero fazer uma live aqui esta noite aqui, trazer uma mensagem aqui no seu coração, uma mensagem que ela vem impactando meu coração. Eu queria compartilhar com vocês essa mensagem. Eu quero agradecer a todos que entrarem nessa live aí, aqueles que vão entrar. Já quero agradecer de primícia, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu quero falar um pouco sobre 2 Crônicas, capítulo 18. Eu vou estar falando aqui sobre um acontecimento naquela época lá. E vamos trazer algumas coisas para o dia de hoje. Porque a Bíblia fala que debaixo desse céu não há nada novo, né? Tudo simplesmente volta a acontecer. O que aconteceu há 10 mil anos atrás, começa a voltar a acontecer hoje. É um ciclo. Então, não há muita coisa nova para se acontecer. O que a palavra de Deus fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 18? Ela fala de uma profecia, né, contra o rei Acabe. Todos sabem que o rei Acabe era um rei que não obedecia a Deus. Ele era casado com Jezabel, que ela era profetisa, né? Ela era uma profetisa de Baal. E Acabe se deixou levar por ela, deixando os caminhos do Senhor, pregando os altares para ídolos, adorando Deus com D minúsculo, um Deus que não é o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E aqui em 2 Crônicas, no capítulo 18, nós vemos que esse acontecimento aqui foi depois que Salomão ele morre, aí o trono dele é dividido, né? O reino norte e o reino sul. E Josafá fica no reino e Acabe fica no outro, que era o reino de Judá e o reino de Israel. Então o que aconteceu aqui, nesse episódio? Josafá, ele começou a criar uma aliança com Acabe, eles casaram os filhos e começaram a ter uma aliança um com o outro. Então teve uma época que Acabe, ele ia sair para combater os sírios, né? Então o que acontece? Ele chama Josafá, que era o rei de Judá, para ajudar ele nessa batalha. E Josafá, porque tinha criado alianças, né? A Bíblia fala aqui, ó, Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laço de casamento, ou seja, casaram os filhos e tiveram laço de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá, e sua comitiva insistiu que atacasse Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Aqui no capítulo 18, no versículo 1, Acabe faz uma pergunta para Josafá, se ele ia ajudar ele a lutar contra Ramote-Gileade. E Josafá respondeu, sou como tu, o meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Josafá ele chegou em Acabe e falou assim, ó, Acabe, beleza, eu estou contigo, a gente vai atacar Ramote-Gileade, que era a Síria, né? E vamos lá então. Mas só que vamos consultar o Senhor. Ele falou, vamos trazer o profeta e consultar o Senhor. Porque os reis, eles antes de sair para a batalha, eles consultavam o profeta para ver o que o Senhor falava, né? Então o que acontece? Ó? Aí Josafá respondeu, sou como tu, o meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra, mas acrescentou, peço que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel, Acabe, reuniu 400 profetas e lhe perguntavam, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Quando Josafá falou para Acabe
olha, Acabe, vamos sim à guerra, mas vamos consultar a Deus? Ele falou, vamos, então. Aí o que acontece? Ele reúne 400 profetas e pergunta para os 400 profetas. Acabe perguntou para os 400 profetas, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Aí os profetas disseram, sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. Falou assim, vocês podem ir à guerra. Os 400 profetas disseram, vão sim, que Deus entregou Ramote e Gileade nas mãos de vocês. Josafá, porém, perguntou, olha a pergunta que Josafá faz. Josafá tinha entendimento. Por mais que ele estava errado, se unindo a Acabe, que odiava a Deus, que não fazia nada a favor de Deus, não obedecia seus mandamentos, mas ele tinha um discernimento espiritual, que Josafá poderia já ter ido. Vamos então, Acabe, vamos lá. Mas ele fala assim, Josafá pergunta, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Ele entendeu que aqueles profetas não eram profeta do Senhor. Ele faz a pergunta para Acabe. Não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Josafá pergunta a Acabe, tudo bem, 400 profetas estão aí falando para a gente ir, mas eu não vejo Deus nele. Ele quis dizer isso. Ele falou assim, não existe aí ainda um profeta de Deus no meio desse povo aí, que a gente possa consultar ele? Olha para você ver o que o rei Acabe fala. Porque o Acabe é rei de Israel. O rei de Israel respondeu a Josafá, que era o rei de Judá. Ainda um homem, olha para vocês verem, de quem podemos consultar ao Senhor. Ele está querendo dizer o quê? Que existia um profeta verdadeiro. Ele está falando assim, existe um ainda verdadeiro. Então quer dizer que ele confessou que aqueles outros eram todos falsos. Aí ele fala assim, o rei de Israel respondeu Josafá, Acabe respondeu. Acabe que chamou 400 profetas e consultaram, e eles falaram para ele, vai sim a Ramote e Gileade, que Deus entregou a Ramote e Gileade na tua mão. Mas aí Josafá, que tem um discernimento espiritual, que era um homem obediente a Deus, que temia a Deus, ele falou, peraí, esses profetas aí estão profetizando somente coisas boas, coisa que você quer. Esse profeta não é de Deus, os profetas são seus, Josafá. Quero ver o profeta de Deus realmente. Aí pergunta para ele, ainda não há um homem por meio de quem podemos consultar ao Senhor? Está falando, não existe nenhum profeta mais do Senhor aqui? Aí ele fala assim, o rei de Israel responde a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu odeio. Olha, Josafá falou que, Acabe falou que existia um homem que ainda era de Deus, era o profeta de Deus, mas eles podiam consultar e que Deus iria falar, mas ele falou, mas eu odeio. Agora, olha aqui porque Acabe odiava. Porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Ilã. Meus irmãos, Acabe era um homem que estava fora da presença de Deus, estava fazendo só coisa errada. Ele era um homem, um rei, que desagradava a Deus, e ele queria que o profeta de Deus, se Deus estava irado com Acabe, como que o profeta iria profetizar coisa boa? Não tinha como. Porque Deus, ele usa o verdadeiro profeta para falar aquilo que Deus quer e não o que os homens querem. Por isso, Micaías estava preso. Ele estava preso, o verdadeiro estava preso, os 400 bajuladores que se diziam profetas estavam livres. Aí olha para você ver, o rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu, então, rei de Israel, chamou um dos seus oficiais e disse, Acabe chamou um dos oficiais e falou, traga imediatamente Micaías, filho de Ilã. Ele falou, vai lá buscar Micaías. Usando vestes reais,
o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seu trono, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe. Os profetas estavam todos demoniados, meus irmãos. Em transe significa que eles estavam fora de consciência. Eles estavam em transe, profetizando que Acabe iria vencer. Aí diz assim, ó, no versículo 9: usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seu trono, na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, vai para você ver, Zedequias, filho de Quenanã, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que seja destruído. Meus irmãos, usando coisas em vão, usando objetos em vão, para falar para o rei que com aquele chifre que ele foi esculpido ali, era Deus falando que ele ia ferir os arameus até que sejam destruídos. Meus irmãos, Deus não precisa de nenhum símbolo para falar com o homem. Deus não precisa de nenhum símbolo, não precisa de vassoura ungida, não precisa de nada para curar, não precisa de nada. Deus é a essência. Tem muita gente que está fazendo tanta coisa falando que é Deus, mas Deus não precisa de objetos, Deus não precisa de nada. Deus já fez? Faz. Deus faz do jeito que Ele quer. Mas se Deus tem que ser a suficiência na nossa vida. Então eles estavam falando assim, ó, em transe, eles estavam endemoniados, aqueles profetas de Baal estavam demoniados, aqueles profetas de Acabe ali estavam todos demoniados. E eles falam que eles estavam em transe. Meu irmão, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Sabe o que tira a consciência de ser humano? Demônio. Se você vê uma pessoa que fala que é cheia do Espírito Santo, que está cheia do Espírito Santo, está em transe, não viu nada, quebra vaso, pula, quebra braço, isso. Meu irmão, onde que está o Espírito Santo nisso? E eu não estou fazendo uma crítica ao pentecostalismo, porque eu sou pentecostal. Só que eu sou consciente. Eu entendo. Eu sei o que eu estou fazendo. O Espírito Santo não traz anarquia. O Espírito Santo ele age com ordem e decência. Então, ó, todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa. Olha para você ver. Zedequias estava profetizando em transe, cheio de demônio, que Acabe iria vencer. Profeta mentiroso. Diz ser profeta. É como muitos dizem ser pregadores da palavra. Muitos dizem ser pastores. Muitos dizem ser diaconisa. Muitos dizem ser filho de Deus. Mas no oculto eles não são. Porque título até o Satanás tem. Muitas vezes a Bíblia fala que ele se transfigura como um anjo de luz para enganar. E muita gente servindo a Satanás. O que é uma pessoa que serve a Satanás? Quando ele distorce a Escritura. Quando ele não prega aquilo que Deus manda. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ser pregada na sua totalidade. Então o que acontece aqui, ó? No versículo 11 do capítulo 18. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataque Ramote Gileade e será vitorioso, pois o Senhor os entregará na mão do rei. Eles afirmou de novo: pode ir, rei, pode ir lá, ataque Ramote Gileade, que ó, vocês vão destruir tudo e vão entregar. Deus entregou eles tudo nas suas mãos. Aí no versículo 12, o mensageiro que tinha de chamar Micaías, ele disse: vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. O que o mensageiro falou para Micaías? Micaías, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu vim aqui te buscar, porque o rei Acabe mandou te buscar, porque o rei Josafá está aí. Eles querem consultar você. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. É para você chegar lá e falar a mesma coisa que os outros 400 profetas estão dizendo. Uma palavra favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que meu Deus mandar.
Ele falou assim, não vou falar o que vocês estão querendo, eu vou falar o que Deus manda. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Quem faz essa pergunta para ele é Josafá. Ele respondeu, ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. Eles não queriam uma palavra agradável? Acabe não queria uma palavra agradável? Acabe não estava buscando ouvir o que Deus tinha para falar. Acabe estava querendo que Micaías falasse aquilo que ele queria ouvir, que ele iria vencer. Mas Josafá é tão esperto e tinha ainda o discernimento de Deus, mesmo estando no lugar errado, porque estava se unindo a um ímpio, a um rei que estava em rebeldia contra Deus. E quem se une a rebelde está perigoso a morrer junto com o rebelde. Meus irmãos, Deus mata. Deus ainda mata. E o que acontece aqui? Então, respondeu, para atacar que iria ser entregue nas mãos dele. O rei lhe diz, aí Josafá pergunta para ele, quantas vezes eu devo te jurar que me irás dizer somente a verdade? Ele falou assim, Josafá falou, Micaías, até quando eu vou ter que fazer você jurar para que você me fale a verdade, em nome do Senhor? Meus irmãos, Josafá sabia como que ele sabia que Micaías não falou a verdade? É porque Micaías estava profetizando o que todos profetizaram. Por quê? Porque ele estava, meus irmãos, sendo coagido a falar aquilo que Deus não manda. É isso que acontece muito hoje. Por causa da opressão, por causa que todo mundo está falando, por causa que todo mundo está vivendo, as pessoas não têm coragem de bater o joelho no chão e perguntar, Deus, o que realmente está acontecendo? O que o Senhor quer falar? Seja uma palavra favorável ou não. Profeta de Deus, homem de Deus, não prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele prega aquilo que Deus quer falar. Porque senão não precisaria de nós. Não precisaria, meu irmão e minha irmã que me ouve essa noite. Deus, quando Ele te deu um ministério, quando Deus chamou você, não é para você falar aquilo que você quer falar, mas é para falar aquilo que Deus manda falar, seja algo favorável ou não. Nem te chamem de profeta do caos, porque eu sou chamado de profeta do caos, eu amo isso, eu não estou nem aí. Eu falo o que Deus manda, eu sou igual Micaías. Todo mundo dando uma palavra favorável. É o que está acontecendo hoje. Olha, Deus está te abençoando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Deus está te trazendo uma bênção maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa para você, o que Deus quer nesses últimos tempos. E é Deus do começo, arrependimento, vergonha na cara, parar de pecar, andar com Deus, parar de viver molequice, meninice. Deus quer homens e mulheres, não quer meninos e meninas, não quer crianças, não quer bajuladores. Deus não quer que você bajule ele. Deus não quer que você bajule as pessoas. Deus quer somente que você fale a verdade que Deus está te mostrando. E se você não entende, a Bíblia ela é a totalidade. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala que aquele que tirar um tio ou acrescentar, ele sofrerá danos na sua vida. Vai ser pago por isso, meu irmão. Eu não posso olhar somente a face do Senhor e dizer amor, 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 amor. Ele é amor. Mas Deus também é ira, Deus também é fogo consumidor, Deus odeia o pecado. Isso é atributo de Deus. E Deus é santo. Então, respondeu, ataque serão vitoriosos. Micaías falou, já que vocês querem ouvir mentira, então ataquem. É que muitas vezes eu faço, meus irmãos, hoje. Deus manda eu falar algo para a pessoa, ou traz uma mensagem. Porque quando eu vou trazer uma mensagem, eu não, meu irmão, por mais que eu leio Bíblia, eu estudo, eu tento o conhecimento, mas eu pergunto para Deus o que Ele quer falar. Porque eu tenho que entender o que eu li, eu tenho que entender a Escritura, mas eu tenho que saber o que Deus quer falar. E Deus está falando hoje.
Não adianta, Deus está irado, meus irmãos. Deus está irado com esse mundo. Deus está irado com as pessoas que se dizem ser cristão evangélico. Por quê? Porque, meus irmãos, o censo de 2020, se eu não me engano, 2020, 2021, o que é o censo? Eles contabilizam cidades, eles fazem levantamentos, e eles levantaram que hoje no mundo existe mais evangélicos do que outro tipo de religião. Aí deixa eu te perguntar uma coisa para você. Se essa campanha de amor, de autoestima, de autoajuda, se essa palavrinha medíocre que nós muitas vezes usamos, em vez de chegarmos em alguém e falar assim, ei, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados e aceite Ele, porque Ele está irado com você. Não. Deus tem uma obra na tua vida. Eu não vi Jesus chegando e pregando isso. Eu não vi João Batista chegando e pregando isso. A primeira palavra que Jesus soltou da tua boca é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois, antes, eu vejo João Batista falando, raça de víboras, arrependam-se. Quem irá proteger vocês da ira de um Deus que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz, e toda árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Meus irmãos, se realmente existisse vários evangélicos e pessoas realmente de Deus, que andassem no caminho de Deus, 11 apóstolos influenciaram a nação. Hoje, eu estou falando da totalidade, não estou falando de todas, mas estou falando de muitas, a maioria. Nós não influenciamos ninguém. O mundo olha para nós por causa de muitos mentirosos que estão aí e eles zombam de nós. Eles riem de nós, porque nós não conseguimos. É fácil nós falarmos do erro fora da igreja, mas e o erro que está dentro da igreja? Que nós fomos colocados dentro da igreja para combater tanto o pecado fora quanto o pecado dentro. Eu não estou falando de pessoas chegarem à igreja e você discipulá-lo, trazer o evangelho genuíno para a vida daquela pessoa, que é arrependimento, irmão. Que é mudança de vida, que é Jesus o restaurando. Esse é o evangelho. É impossível alguém que anda no pecado, quando conhece Jesus, continua nas mesmas práticas. É impossível. Aí muitas vezes nós queremos falar de fora, nós queremos falar do homossexualismo, nós queremos falar de tatuagem, nós queremos falar de prostituição, de mentira, de enganação, tudo. Mas dentro da igreja tem, e muitas vezes nós fingimos que não vemos. Deus vai nos cobrar sobre isso. A Bíblia fala, aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio e apostatou da fé. Nós temos que cuidar da igreja, a igreja ainda é santa. Jesus virá buscar um povo santo, um povo lavado e remido pelo teu sangue. Não tem como nós fazermos vista grossa sobre isso. Deus está irado com este mundo, Jesus está voltando. Ah, olha, irmão Juliano, profeta do caos. Prefiro ser profeta do caos, falando a verdade, que Deus está irado. Que se você não se arrepender dos seus pecados, Deus está irado com você, Deus vai te destruir. Porque quando Deus, Ele deu Jesus para nós, Ele está esperando, sabe, de nós, da humanidade, de pessoas. Ele quer saber qual será a tua posição diante do sacrifício de Jesus. Se o seu posicionamento é para a salvação, ou se você vai continuar na perdição. Não existe outra palavra. Não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe nada mais que nos leve a Cristo, a não ser Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem? É o único mediador entre o homem e Deus, porque é o único que morreu, ressuscitou, está vivo, entregou sua vida, puro, santo, sem mácula. Então nós não podemos fugir disso.
Ah, irmão Juliano, mas eu adoro Maria, então continua adorando Maria. Ah, mas Juliano, eu adoro Maomé, continua adorando Maomé, meu irmão. Só que você não vai ser salvo. Ah, mas você está sendo radical. Todas as religiões levam a Deus. Não leva. A palavra de Deus fala que o único que leva a Deus é Cristo. E para seguir a Cristo não é fácil. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz a cada dia e me siga. Meu irmão, você vai ter que parar de beber. Você vai ter que parar de pecar. Pecado, nós somos pecadores. Mas nós não vivemos na prática do pecado. O pecado, ele tem que vir até nós e nós olharmos para ele e recusá-lo. Aleluias. Vamos lá, vamos terminar. Aí, quando o mensageiro falou para Micaías, para ele dar uma palavra de conforto para eles, ó, vai lá, luta, que vai dar na mão de vocês também e tal. Micaías fez aquilo que eles pediram. Micaías era chamado de profeta do caos, irmão, porque falava a verdade. Igual você imagina, 400 profetas diziam ser profeta, falando, vai, que vocês vão vencer. E só Micaías falando, não, se vocês forem, olha, você vai morrer, Acabe. Olha aqui para você ver. Micaías, porém, disse, juro-te, no nome do Senhor, que dirá meu Deus que mandar. Quando ele chegou e o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Josafá perguntou para ele. Ele respondeu, ataques serão vitoriosos, pois eles serão entregues às suas mãos. Não é isso que eles queriam ouvir? Mas Josafá ainda tinha o Espírito de Deus ainda. Ele falou, olha, e respondeu o rei e disse, quantas vezes, Micaías, eu devo te pedir para jurar a mim, falando a verdade, em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado. Ele está falando, ó, eu vi todo o exército de Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor. Ele está falando assim, ó, todos os soldados de Israel foram espalhados, estavam sem o rei. E ouviu o Senhor dizer, esse não tem dono, cada um volte para sua casa. Está falando, esse exército agora não tem líder. Volte para sua casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá, não disse a você, ó, Micaías falando para Josafá, ó, eu não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Meus irmãos, ele está questionando por que Micaías não falava a palavra favorável para ele. Acabe está falando isso, mas o homem que era um homem que fazia só maldade contra Deus, ele era ímpio, ele adorava o Deus Baal, ele não obedecia a Deus, Deus estava virado com ele. Então, se ele estava ouvindo um profeta real de Deus, ele ia ouvir que Deus estava mandando ele. É isso que eu falo hoje. Micaías falou, não, mas se ele estava andando de acordo com Deus, Deus não estava favorecido a ele, não estava amando ele, Deus estava virado com ele. Mas vai ter uma visão aqui que é pior. Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor sentado no trono, ele falou que teve uma visão de Deus, ao sentar no trono. Com todo o exército do céu, à sua direita e à sua esquerda. Ele falou, ó, tinha anjos à direita e à esquerda de Deus. A visão que Micaías teve. E o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote-Gileade e morra? Meus irmãos, o próprio Deus falando assim para os anjos, para o exército dele. Quem enganará quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote-Gileade e morra? Deus falando isso para os anjos, para o exército dele. E surgiu, e sugeria uma coisa e o outro sugeria outra. Eles começaram a sugerir. Será quem que vai enganar? Quem que vai enganar? Como faremos? Até que, finalmente, um espírito, meu irmão, isso aqui é demônio.
Os demônios são sujeitos a Deus. Um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Olha para você ver, um demônio, um espírito mau, sujeitando a Deus para fazer aquilo que Deus já tinha determinado. Meu irmão, os demônios são gatinho na mão de Deus. Satanás é um gatinho na mão de Deus. Deus, meus irmãos, ele tem controle de tudo. Satanás vai até onde que Deus quer. Demônios vão até onde que Deus quer. É lógico que aqueles que estão debaixo da salvação de Deus, eles vão sofrer os danos. Os demônios estão aí, ó, brincando, pulando, festejando a vida deles. Por quê? Porque eles não têm Deus. Porque o demônio não teme a nós, ele teme o nosso Senhor. A Bíblia diz que não há como você ter dois senhores. Então quer dizer, se você não tem Deus como seu Senhor, então você tem Satanás como teu Senhor, não tem outra conversa. Aí falou assim, ó, e um sugeriu uma coisa, o outro sugeriu, até que finalmente o Espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Aí Deus perguntou para ele: de que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei ser eu espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Meus irmãos, você já parou para pensar aqui? Sabia que Deus está permitindo um espírito enganador estar na boca de muitas pessoas mentirosas, que se dizem ser cristãs, que se dizem ser pregadores, que se dizem ser pastores, que se dizem ser missionários, e Deus deu aquele espírito enganador, sabe aquele espírito que saiu de Saul e foi para Davi, o espírito verdadeiro, o Espírito Santo, Saul de Saul foi para Davi? E você lembra que nessa ocasião, Deus colocou um espírito mentiroso na vida de Saul? É o mesmo espírito aqui, ó, enganando, por causa da desobediência, rebeldes. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vai o engane. Deus deu uma ordem para o demônio, para o espírito. Então vai lá e engane. E o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca desses profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Meu irmão. Meu irmão. Tem muitas pessoas que não conhecem Jesus de verdade, que são pregadores, ou até conhecem. Porque aqui, meus irmãos, nós estamos falando do povo de Deus, o povo escolhido. O povo de Israel. Tanto a tribo de Judá e a tribo de Israel era escolhida por Deus. Só teve a desmembracia depois de Salomão. Mas era um povo de Deus. E Deus está virado com o rei Acabe. E Deus usou um espírito para enganar ele. Deixou esse espírito lá enganar ele. Por quê? Porque Deus queria destruí-lo. Deus queria matar Acabe, meu irmão. Olha aqui para mim, para você que fica só querendo ouvir palavras doces, palavras de homens que quer te dar autoajuda, palavras de homens que não querem pregar a verdade para você, que Deus está irado, que você precisa dar diante dessa ira de Deus, diante dessa fúria de Deus, você tem que se posicionar, você tem que se colocar à disposição de Deus, você tem que dar para ele uma resposta, ou favorável, ou infavorável, ou contra, mas você tem que dar uma resposta para Deus, porque se você dá uma resposta para Deus, que quer continuar na tua vida, no engano, na mentira, na prostituição, fingindo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou pessoa cristã, ou não, você tem que dar essa resposta para Deus, porque se você quiser continuar nessas práticas, Deus vai expor um espírito enganador para poder te enganar. Nossa, mas o senhor está falando uma coisa muito séria. Estou falando uma coisa muito séria. Sabe qual que é uma das maiores punições de Deus com uma pessoa que não quer Ele? É o entregá-lo nas suas próprios desejos, nas suas próprias vontades, ouvir somente aquilo que quer ouvir. Deus não corrige mais essa pessoa. Deus deixa essa pessoa, como se diz, a ralé. Ele faz aquilo que quer. E Deus não vai mais intrometer na vida dele. A Bíblia fala
que nos últimos tempos haveria homens mentirosos, enganadores, falsos profetas, falsas pessoas que se dizem de Deus. Aí fala que Deus os entregou às suas próprias vontades, seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. Meu irmão, sabe qual que é o maior... Eu te falo para você, sabe qual que é um dos maiores punições de Deus na vida do ser humano? É quando Deus o deixa sozinho. Deus fala assim, ó, tudo bem, espírito, sai dele. Entra em outro espírito enganador. Olha, eu não vou corrigi-lo mais, eu não vou falar mais com ele, deixa ele viver aquilo que ele quer. Essa é uma das maiores punições de Deus para o ser humano. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas. Olha para você ver. As pessoas que não querem ouvir a Deus, as pessoas que querem só viver do jeito que quer, as pessoas que não querem ouvir a verdade, mas querem ouvir palavrinhas favoráveis, está no pecado, está no adultério, está se prostituindo, está vivendo tudo aquilo que Deus não quer, aí fala, eu odeio quando alguém prega contra o pecado, eu odeio quando alguém fala isso porque eu estou praticando. Então tá bom, Deus vai começar a fazer uns profetas de acordo com a tua vontade. Vai pôr nele o espírito enganador para que toda vez que você chegar nele, ele vai falar assim, ó, Deus te ama. Deus está bobidinho com você. Você é a última bolachinha do pacote. Deus fez esse mundo só por causa de você, meu filhinho. Mas é mentira. Deus fez esse mundo por causa de Jesus. Jesus falou assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, que todas as coisas que foram feitas neste mundo foi por Ele, para Ele, e intermédio dEle, porque sem Ele nada do que existe existiria. O centro do mundo não somos nós, o centro do mundo é Deus. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras dele não vão de passar. Não adianta. Quem está lutando contra Deus, no fim, a derrota está garantida. Então Zedequias, filho de Quenaã, aproximou-se do seu e deu um tapa. Olha, ele deu um tapa no rosto de Micaías, porque Micaías estava falando a verdade que Deus mandou. Por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor? Quando saiu de mim para falar com você? Micaías, que era um profeta mentiroso, falou assim, esse Espírito está falando, não está comigo, ele saiu de mim, está com você. Mas Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga que assim diz o rei, põe este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em sua segurança. Meus irmãos, olha que visão mais idiota desse rei. O rei, quando Josafá perguntou se existia um profeta verdadeiro ainda ali que Deus usava, ele falou que era Micaías, porque ele que disse. Trouxe Micaías, ele falou assim, só que eu não gosto dele, porque nunca me fala uma palavra favorável. Se você quer uma palavra favorável, anda diante de Deus, ele te dará uma palavra favorável. Agora, Acabe era um rei mau, um rei iníquo, e ele queria receber de Deus uma palavra favorável. É como a pessoa está vivendo na prática do pecado. A pessoa sempre está vivendo ali, fazendo coisas escondidas, ocultas, algumas à vista de Deus, e fica, eu quero a palavrinha boa. Tudo bem, Deus vai usar um mentiroso aí para te dar umas palavrinhas boas. Seu pecado está chegando na linha de Deus com ira. Deus está irado com você, mas Ele vai pôr na tua vida. Vai deixar um profeta mentirosinho chegar pra você e falar, Deus está te amando, viu, filhinho? Deus é tudo para você. Deus me fez eu vir aqui só para dizer para você que você é a última bolachinha do pacote. Micaías declarou, se de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouça o que estou dizendo a todos vocês. Ele falou assim, rei, se o Senhor voltar, o Senhor vai me matar. Então o Senhor vai voltar, vai me matar, porque não foi Deus que falou através de mim. Mas ele sabia que ele não iria voltar, porque ouça o que eu estou dizendo a todos vocês. Ele falou, ouça, o rei não vai voltar. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Judá foram atacar Ramote-Gileade, e o rei de Israel disse a Josafá, olha aqui, com medo, ele tinha medo do homem de Deus. Por que não obedece, meu irmão?
Se ele sabia que aquilo que o homem de Deus estava falando era verdade, por que ele não obedece? Por que ele não desceu do pedestal? Por que ele não se arrependeu? Coragem de falar para a família. Não tem coragem de subir no púlpito e pregar a verdade para o povo. Ei, Deus está irado. Deus quer arrependimento. Ah, mas eu tenho o maior dízimo da igreja. Não importa. Se o seu dízimo é o seu dono, porque você tem 4, 5 mulheres, você vive na prática do pecado, você não ama a Deus, esse dízimo não vai te salvar. Ah, mas eu sou rico. Se você... Olha, eu tô querendo dizer, ser rico e ser dizimista não é errado. Se não pega a minha mensagem aqui e fala, olha, o irmão Juliano pregou que dízimo está errado, pregou que ser rico é errado. Não, 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 não. Eu não estou falando isso. Porque na Bíblia existem homens ricos que eram fiéis a Deus. Quando Jesus fala que não há 2 senhores, que tem que seguir um ou largar outro, e ele fala que o outro Deus é mamon, que significa dinheiro, não é que ele está amaldiçoando dinheiro. Ele está falando assim que quem vive servo do dinheiro, esse é escravo dele. O dinheiro é o Deus dele. Meu irmão, se a masturbação na tua vida é maior que Deus, o teu rei é a masturbação. Se na tua vida o seu dinheiro é maior do que Deus, então o seu Deus é o dinheiro. Se na tua vida os seus filhos, sua esposa, você mesmo se acha maior que tudo, então seu Deus não é ele. Seu Deus é aquilo que você coloca na frente dele. Aí o que acontece? Então, o rei de Israel, ele falou assim, ó, já que profetizou que eu vou morrer, Acabe falando, olha, eu vou como um soldado normal, mas você, Josafá, vai você vestidinho de rei. Quero ver se vocês vão me matar lá em Ramote Gileade, porque a profecia era que o rei de Israel seria morto. Então, o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado no combate, mas tu veste as suas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra, não luta contra ninguém. O rei da Síria falou assim, ó, vocês vão lá lutar, mas não luta contra ninguém, somente contra o rei de Israel. Então os soldados chegaram no meio da batalha e eles estavam procurando quem? Acabe, o rei de Israel. Só que eles não encontraram, eles viram só Josafá, que era o rei de Judá. E a ordem do rei da Síria era matar somente Acabe, que era o rei de Israel. Então quando eles começaram a perseguir Josafá, eles acharam que ele era o rei de Israel, que ele era o rei Acabe, mas quando eles chegaram até próximo dele, a Bíblia diz que Deus o ajudou a sair daquela situação, daquela perseguição, porque Deus se lembrou das coisas boas que o rei Josafá tinha feito. O rei Josafá, quando ele herdou o trono, ele destruiu toda a idolatria do reino dele, ele levantou o altar do Deus vivo, trouxe novamente o arrependimento, trouxe novamente a obediência aos mandamentos de Deus. Então, Deus olhou e viu que ele fez coisa boa. Então, Deus livrou ele da mão deles. Só que já que não estava tendo guerra, as coisas estavam normal, o que acontece? Um dos soldados resolveu jogar uma flecha para o alto. Falou, vou atirar uma flecha para o alto aqui, só por atirar, porque eu vou voltar sem batalha, sem nada. E diz que quando ele lança a flecha para o alto, a flecha passa sobre a carruagem que estava Acabe, disfarçado, e ela entra sobre Acabe no único lugar que poderia ser afetado aquela flecha. Porque imagina, Acabe estava vestido totalmente, meu irmão, de armaduras. Mas como que aquela flecha conseguiu achar o ponto exato, o único lugar frágil para poder ferir Acabe, brutalmente matá-lo? Então, olha, não brinca com Deus. Não brinca com pessoas de Deus. Não brinca com pessoas que estão falando. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Hoje eu estou aqui pregando para você. Eu sou chamado de profeta do caos. Eu já vivi o mundo. Eu não sou uma pessoa que tem a mente tapada. Muitos acham talvez que eu sou burro, mas eu não sou. Só que eu não preciso mostrar inteligência. A maior inteligência é a palavra. A maior sabedoria é a palavra. Muitos acham que eu não sou firme,
que eu não sou fiel, que eu não sou fiel ao sistema, que eu não sou fiel a isso aqui. Eu sou fiel a Deus, a Bíblia. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. O que eu ganho falando para você que Deus mata? O que eu ganho falando para você que Deus ira? O que eu ganho falando que se você não arrepender dos seus pecados, confessar e abandoná-los, você não vai alcançar a misericórdia e Deus vai continuar irado com você. E se você morrer debaixo dessa ira de Deus, você vai ser condenado ao inferno. Ah, eu não acredito em inferno, então você não acredita em Jesus, porque Jesus foi o que mais falou do inferno. Antes de Jesus, ninguém falava de inferno. Jesus começou a falar sobre o inferno. Jesus começou a falar sobre o céu. Em Apocalipse, a Bíblia fala lá no capítulo 21, 22, que o próprio Jesus lançará todos aqueles que não aceitaram o sacrifício dele no lago de fogo. E lá, meus irmãos, muitos acham assim, e lá Satanás vai arrebentar com tudo. Não, Satanás vai estar no mesmo julgamento. Ele também vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser lançado Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que estão brincando, que não aceitaram Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu quero fazer eu quero conjecturar um negócio aqui. Vamos supor, meu irmão, que é conjectura. Eu estou conjecturando. Não venha querer pegar esse vídeo e falar, o irmão Juliano... Não, eu estou conjecturando. O que é conjecturar? Eu estou fazendo estilo um teatro aqui para você entender. Vamos supor que eu sou Deus, eu tenho um filho. E o meu filho é uma pessoa boa, lindo, maravilhoso, está quietinho ali, não fez nada com ninguém. E tem um cara que ele matou meu primo, matou minha mãe, matou meu irmão e tá com a arma virada para me matar. Ele é mau. Ele é mau. E o que eu faço? Eu tô irado com ele. Por causa que tudo que ele fez me afetou. Eu tô nervoso. A minha vontade era matar ele. Mas o que eu faço? Eu mato meu filho. Eu uso aquela ira que eu estou, em vez de eu ir para cima daquele cara que merecia, eu fui para cima do meu filho inocente. Eu matei o meu filho. A minha ira foi em cima do meu filho, que não merecia. Ah, Juliana, você está falando bobeira. Não estou. Isaías 53 fala que Deus achou moê-lo pelas nossas transgressões. Então, eu matei meu filho. E olhei para aquele homem e falei assim, eu estou irado com você, minha vontade era te matar agora. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou te dar uma oportunidade para você. Eu vou matar o meu filho, eu vou jogar minha ira em cima do meu filho para não jogar em cima de você. Mas se você não se arrepender do que você está fazendo, um dia eu vou jogar essa ira em cima de você. É assim que é Deus. Deus jogou a ira que ele tinha que despejar sobre nós, porque Deus se ira. O pecado faz Deus ficar irado. A Bíblia fala que aqueles que não aceitam o Senhor, a ira dele permanece, continua sobre a vida da pessoa. Mas não, Deus, em vez de fazer isso, matar nós, acabar com nós, não, ele foi lá e puniu o filho no nosso lugar. E agora, sabe o que ele quer nisso tudo? Nessa situação toda que eu acabei de te falar, o que eu queria daquele homem? Que ele me desse para mim sobre o acontecimento, que ele me desse, que ele fizesse para mim algo para mostrar para mim que se ele estava arrependido de ter feito aquilo comigo ou não. Olhando pela ira que eu joguei em cima do meu filho. Deus está esperando uma resposta. Eu estaria esperando dele uma resposta, ou favorável ou não. Porque Deus espera de nós ou uma resposta favorável ou não. Qual que é a resposta favorável? Senhor, me perdoa. Estou abandonando meus pecados. Eu sou mau. Eu sou uma pessoa... Ah, mas eu sou bom. Não, irmão. A Bíblia fala que todos pecaram. Nem os homens mais santos da Bíblia, eles se declararam bons. Quando chegaram em Jesus, falou assim, ó, bons... eles chegaram em Jesus e falaram assim, bom, Senhor... Como que eles falaram? Bom mestre. Jesus falou assim, bom não. Bom é só Deus.
Deus encarnado falando que ele não era bom, porque ele estava em forma humana, corpórea humana. Ele não pecava, mas ele se fez pecado. E ele está falando que bom é Deus, porque sabe o que quer dizer ali? Bom é meu Pai mesmo. Poderia matar vocês tudo, acabar com vocês tudo. Ele ainda deu uma oportunidade, me matando aqui na terra. Mas, irmão Juliano, quem matou Deus, quem matou Jesus não foi Satanás? Meu irmão, Satanás não tem poder para nada. Quem matou Jesus, quem puniu Jesus, quem jogou sua ira sobre Jesus foi o próprio Deus. Por isso que ele olha para cima e fala: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Eli, Eli, sabatane. Ele fala: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice da tua ira, mas se não fosse, já feita a tua vontade. Jesus não merecia ser punido, mas ele foi por causa de mim, por causa de você. Quando eu falo por causa de mim, por causa de você, é porque Deus, meu irmão, ele tinha que ter matado a nós. Deus tinha que ter acabado conosco, mas ele nos deu a oportunidade, matando o filho, jogando a ira em cima do filho, para quando nós aceitamos Cristo, arrependemos dos pecados e olhamos para aquilo e falamos: Senhor, agora eu vou dar uma resposta aqui para o Senhor. Olha, minha resposta é favorável, eu quero Jesus. Jesus me salva. Jesus, eu não mereço. Jesus, sou pecador. Jesus, por mais que eu tento fazer coisas boas, mas eu sou mau. O Senhor diz que em mim não há nada bom. Aí, meu irmão, você dá a resposta favorável a Deus. Ou não, né? Quem quiser dar uma resposta favorável a Deus, Deus está aí. Mas quem não quiser, Deus também está aí. Eu quero dizer uma coisa para você. Você acreditando ou não no que eu estou pregando para você, é Bíblia. E se só tem um jeito de você se escapar dessa palavra que eu estou te falando. Eu ser um louco mental, a Bíblia não ser a verdade e o Deus não existir. Porque se a Bíblia é verdade, se Deus existe, se essa palavra foi ele que escreveu, e se eu não sou louco, porque louco eu tenho certeza que eu não sou, então é melhor você se preocupar. É melhor você se preocupar. É melhor você ter medo de Deus. Não, Juliano, para que ter medo de Deus? É ter medo, temor e tremor. É ter medo de Deus sim, meu irmão. Você já parou para pensar que se essa palavra então é verdadeira, se o que eu estou falando para você é verdadeiro, você está brincando e abusando de um Deus santo? Você já parou para pensar disso? Mas aí o que acontece aqui nesse capítulo 18? Quando Deus Deus realmente, ele faz tudo para Acabe ser mudo. Acabe não voltou, o profeta estava falando a verdade. O profeta que estava sendo rejeitado, estava falando a verdade. Será que eu sou um profeta que eu estou te falando a verdade? Você pode rejeitar o que eu estou te falando ou não. Se você quer continuar enganado na sua religiosidade, continue, não tem problema. Não tem problema. Mas você tem que fazer uma pergunta. Será que este homem que está aqui do outro lado, nessa live, pegando o tempo do dia dele, que ele poderia estar fazendo tanta coisa, ele está aqui trazendo uma mensagem para mim, falando que Deus se ira, que Deus mata, que Deus matou Jesus, e que se eu não dar uma resposta para ele favorável, ele vai me matar no fim, ele vai me jogar no inferno, tanto com Satanás, tanto com o anticristo. Quem que vai me julgar? Jesus vai julgar, Jesus vai salvar a igreja. O que é a igreja? Não estou falando somente de templos, estou falando de pessoas. Templos do Espírito Santo, pessoas que realmente aceitaram Cristo, porque pode, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui eu não estou te dando para você uma evasão para você largar a mão de congregar, mas eu estou falando para você, qual que é o tipo de lugar que você tem que congregar? Uma palavra, uma igreja bíblica, uma igreja que te traz a verdade para você, que não vai ficar com conversinha fajunta pro teu lado, que vai falar para você, Deus mata, Deus ira, arrependam-se, produza fruto digno de arrependimento, para de pecar. Ah, mas Juliano, se eu cair, confessa e abandona. Para de pecar. Para de viver a sua vida do jeito que você acha.
Ponha Deus na tua vida, mas Deus tem que ser a premissa da tua vida. Ah, mas eu estou bem, eu tenho um salário bom. Meus irmãos, Deus não importa com isso. Pode falar a verdade, o salário que você tem não é seu, é de Deus. O dia que se você fechar o olho hoje, esse salário vai para outra pessoa. Principalmente nós que somos casados. Você ganha horrores, você vive a sua vida somente para viver nessa terra, você só pensa nessa terra. Você já não parou para pensar que realmente se a Bíblia é verdade? Eu estou te pregando uma Bíblia verdadeira. Eu estou te pregando a palavra verdadeira. Não adianta você fazer campanhas, mais campanhas, buscar bênçãos, mais bênçãos, se Deus está irado com você. E eu vou me colocar também comigo, porque esta palavra eu tenho que ser o primeiro a vivê-la. Eu não passei por uma lavagem cerebral. Eu só estou falando para você coisa que muitos covardes não têm coragem de falar. E se essa pregação do amor fosse tão eficaz mesmo, então por que hoje a igreja não convence ninguém? Hoje nós somos chacotas, porque nós sabemos julgar o povo do mundo, mas nós sabemos julgar pequenas coisas dentro da igreja. E eu estou falando isso de liderança. A obrigação de liderar o povo de Deus. Se tem um rebanho na tua mão, lidere ele com verdade. Lidere ele na palavra. E seja a palavra. Então, quando o rei Josafá volta para o seu reinado, que ele volta para Judá, Deus usa um profeta que é chamado de vidente. É Jeú. E Jeú fala para ele, ó, Deus não deixou você morrer não. Viu, Josafá? Mas porque lembrou das coisas boas que você fez. Mas olha aqui, Deus está irado com você, viu? Porque você se aliou a homens rebeldes, homem que não honrava a Deus. Deus teve misericórdia de Josafá? Teve. Mas eu quero falar para você, ai de você que fica fazendo aliança com pessoas que não amam a Deus, pessoas que mentem, pessoas que odeiam a Deus, pessoas que odeiam a palavra da verdade. E qual que é a palavra da verdade? Que Deus está irado com aqueles que não aceitaram Jesus. A Bíblia em João fala assim, que aquele que não aceitar o sacrifício de Cristo, obedecer seus caminhos, arrepender dos seus pecados, converter dos seus maus caminhos, Deus continuará irado. E se você morrer debaixo dessa ira, no fim de tudo, você vai ser ressuscitado e essa ira vai ser lançada em você por eternidade. Mas para aqueles que aceitaram Jesus, eu tenho uma notícia para você. Eu tenho uma notícia para você. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus aqui. Vale a pena perder algumas coisas por amor a Deus. Vale a pena andar em santidade, em santificação, em verdade com Deus. Vale a pena abandonar os seus pecados. Vale a pena não querer viver na prática do pecado. Vale a pena você olhar para você quando essa carne, seus desejos pecaminosos, quando essa carne quiser te levar você para os maus caminhos, vale a pena você olhar para ela e falar assim, não, porque o meu Redentor vive. E brevemente ele virá. Vale a pena. Sabe por quê? Indiferente do que eu falei para você, que a ira de Deus estará sobre aqueles que não aceitaram Cristo, que não andaram segundo as suas palavras, seus mandamentos, as suas ordenanças. A ira está sobre eles. Mas para quem que anda na obediência, para quem que tem Jesus Cristo na tua vida, não simplesmente por andar, mas por amor. A pessoa que faz tudo para Jesus por amor, abandona a podridão por amor, recebe o Espírito Santo. Essa pessoa, a ira de Deus não vai estar sobre ele no fim. Porque Deus já despejou a ira dele sobre uma pessoa. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por isso que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele nos redimiu. Ele nos fez de inimigos de Deus, amigos de Deus, para aqueles que aceitar o seu sacrifício e se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Deus
jogou a sua ira em cima do Filho. Então, aqueles que aceitam Cristo e andam nos seus caminhos e é salvo, Deus olha o sacrifício do Filho e fala: eu já joguei a ira em cima do meu filho, então não vou jogar a ira em cima desse. Por isso que a Bíblia fala que ele pega o nosso pecado e joga no poço de esquecimento. Mas olha aqui, salvo uma vez não é salvo para sempre, não. Se nós voltarmos, regredirmos, vivermos toda a podridão, abandonarmos a Deus e voltarmos às práticas antigas, Deus risca o teu nome, sim, meu irmão. Você perde a tua salvação, sim. Porque se você não perdesse a salvação, a Bíblia não falaria: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas o bom é que se nós cairmos, Jesus está aí para nos ajudar a levantar. Ah, o cair é do homem, levantar de Deus. Não, não, não. Você caiu, você levanta. Lembra-te de onde caíste. Volte a praticar o primeiro amor, que Deus estará com você. Para aqueles que odeiam Deus, que andam fora de Deus, que não querem nada com Deus, lá em Apocalipse, o inferno, a ira de Deus sendo despejada, o lago de fogo eterno, tudo estará para ele. Mas para aqueles que aceitaram Jesus Cristo em vida, viveram com Jesus em vida, abandonaram seus pecados, aceitaram Cristo, se converteram de seus bons caminhos, eu quero falar para você que há uma nova terra, há um novo céu, há uma nova... Essa é a nossa esperança. Porque morrer todos vamos. E todos iremos ser ressuscitados. Mas uns para a perdição eterna e uns para a salvação eterna. Então, meu irmão, venha para o lado de salvação se você ainda não está. Venha para Jesus. Pede para Jesus mudar os seus caminhos. Fazer você abandonar suas práticas errôneas. Pede para o Espírito Santo morar no teu coração. Pede Jesus, envia o Espírito Santo para mim. Se é verdade isso que o irmão Juliano está pregando, se eu estou vivendo essa prática aqui, se eu estou encaixado nessa prática que ele falou, eu não quero morrer nessa prática. Eu quero que o Senhor hoje seja o Senhor da minha vida. Eu me arrependo, eu me entrego ao Senhor. Por favor, Senhor, muda meu coração, muda minha vida, muda os meus caminhos, arrepende dos seus pecados, que você alcançará a misericórdia. Agora, se você não quer isso, infelizmente, lá na frente, nós veremos se o que eu estou dizendo para você aqui, um dia, é verdade ou mentira. E outra coisa, eu tenho que ser o primeiro a tentar viver essa palavra. Porque senão, o lago do fogo, o inferno, se eu não andar segundo essa palavra, se eu não amar a Deus sobre outras coisas, se eu não aceitar Jesus como o meu único e legítimo Salvador, e deixar Ele mudar meus caminhos, o lago do fogo também pode me esperar. Porque quem prega e quem ouve estão debaixo da mesma lei, estão debaixo da mesma sujeição. Não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou te falando que eu estou isento. Não. Para mim, será pior. Porque eu conheço a verdade. E eu não posso profaná-la. Ai de você que conhece a verdade e profana. Por interesses próprios, por desejos próprios, por amizades, por presentinhos, por status, por likes, por seguidores, por igreja cheia de pessoas inchadas, não pessoas convertidas, mas igreja cheia, inchada. Eu não estou falando que é errado a igreja estar cheia. Eu estou falando cheia de quê? De pessoas firmes na palavra, cheias do poder do Espírito Santo, pessoas arrependidas, convertidas, ou pessoas que estão ali somente por aquilo que Jesus pode fazer, e não pelo aquilo que Ele é, e não pela salvação, mas pelo milagre. Então nós temos que ficar com essa mensagem hoje. Fique com essa mensagem hoje para o teu coração e pensa no que eu estou te falando. Amém?
Que Deus abençoe a cada um de vocês que entrou nessa live, aqueles que entrar depois. Eu te agradeço de coração. Mas eu quero falar para você que a intenção minha não é ganhar likes nessa mensagem. Minha intenção não é fazer seguidores. Minha intenção não é fazer pessoas olhar para mim e falar, olha, ele é um revolucionário. Não, eu estou te pregando a mensagem, irmão. A mensagem. A verdade. A verdade. E se você quer andar através das coisas que eu falo, só tem uma coisa que eu te prometo para você. A verdade. Seja eu vivendo ou não vivendo. Mas a verdade tem que ser pregada. Amém? Mas a Bíblia diz para mim viver. Para me tirar o travo do meu olho. Então eu tenho que fazer isso todos os dias. Através da palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor fica com Deus. E que Deus continue falando no teu coração.